Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo. Vamos começar a nossa live. Espero que todos estejam bem. Vou chamar o Caio aqui. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Olá, Caio. Tudo bem, pastor? Tá me Tudo ouvindo? bem? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Tô sim. Maravilha. Vou deixar assim, acho que tá bom. Vamos começar? Vamos. Deixa eu só arrumar aqui a câmera direitinho. Certo. Então, hoje eu tenho dois cânticos. É Amigo de Deus e Deus é Soberano. Vamos cantar Amigo de Deus primeiro. Deixa eu só ler um salmo. Vou ler um salmo aqui, a gente ora e começa. Tá. Beleza? Espero que o pessoal vai chegando aí, vai entrando. Quero dar boa noite a todos que estão aí com a gente. Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez, Caio, aí, pela participação. Tá melhor, né, Caio? Sim? Maravilha. Eu vou ler o Salmo 63, tá? Se puder acompanhar, quem puder, tiver acesso à Palavra de Deus, Bíblia, ou no próprio celular, ou abra sua Bíblia. Vamos começar essa live aqui com o Salmo de número 63. Diz assim a Palavra de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tenho rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite. Pois és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por charcais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse belo dia que o Senhor nos concede, te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado com a tua graça, com o teu amor, e queremos te louvar e te bendizer por tudo que o Senhor é, pela tua grandeza, pela tua majestade, pelo teu caráter justo, de santo, de maravilhoso. Deus excelso, nome sobre todos os nomes. O único qual nós podemos confiar e depositar toda a nossa esperança. Aquietamos o nosso coração agora, aqui nesse momento como Igreja do Senhor, mesmo que de forma virtual, mas nós queremos fazer tudo aqui no Teu nome precioso. Recebe a nossa adoração, nossa oração, nosso louvor, mesmo partindo de lábios impuros, pecadores, miseráveis como somos. Nós carecemos sempre da Tua misericórdia, do Teu perdão. Recebe o nosso louvor e tudo que nós viemos fazer aqui. No nome santo e bendito de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Convido você, vamos louvar com dois cânticos, duas músicas. Amigo de Deus. Amigo de Deus.
desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu povo, paz. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu povo, paz de Jesus, meu povo, paz. Amém. Deus é soberano. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de nosso Deus se movia na face das águas. Foi Ele quem criou o céu e o céu e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos ter mais um momento de oração. Queria pedir ao Caio que fizesse essa oração. Senhor Santo Deus, eu te peço para que o Senhor abençoe agora esse momento que teremos em comunhão, de maneira virtual, mas é um momento de comunhão, então eu peço que o Senhor seja glorificado nesse momento, que cada alma que esteja ouvindo ou que ouvirá pela transmissão na internet, que seja
ricamente edificada pelo Senhor. Eu peço para que o Senhor quebrante o coração das pessoas que ouvirem. Trabalhe no nosso coração para que mostremos frutos dignos de arrependimento. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja glorificado, porque o Senhor é digno. Seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Caio, você e sua família. Boa semana, querido. Boa semana, pastor. Deus abençoe. Você também. Maravilha, continuamos. Esse mês nós conversamos sobre família forte, igreja forte. Tivemos várias lives durante o sábado conversando sobre essa temática. Nós, aos domingos também, conversamos sobre casamento, sobre namoro, sobre relacionamento de pais com os filhos. Conversamos sobre a família do líder. E hoje nós vamos continuar aí conversando sobre essa temática de família, sobre o tema tentações sexuais, tentações. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, um texto muito conhecido. Nós vamos ter por base esse texto. Esse texto da palavra de Deus diz assim, vou ler com os irmãos, Mateus 4, alguns versículos. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande estas pedras se transformarem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade certa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Até aqui. Esse é um texto muito conhecido que narra o momento em que Jesus estava numa situação de vulnerabilidade. Ele tinha feito um jejum de 40 dias e 40 noites. E o diabo tentou. Como nós vemos aqui, Jesus lida muito bem e resiste muito bem à tentação do diabo. Jesus estava num momento de fragilidade, talvez com necessidades de alimento, cansado, mas mesmo assim ele resiste ao diabo. Ele resiste à dúvida que o diabo coloca sobre ele, sobre a filiação que ele tinha com Deus, né? No versículo 3, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus sempre responde baseado nas Escrituras. Ele sempre diz, está escrito, não só de pão, nem só de pão viverá o homem, nem só de esforço para suprir suas necessidades mais viscerais do seu corpo físico. Ele viverá, mas sim do alimento sólido, que é a palavra de Deus. O que nós observamos nesse texto quanto à tentação é que, assim como Jesus foi tentado e resistiu, muitas vezes nós podemos e somos tentados e não resistimos. Mas a palavra de Deus nos garante que nós podemos resistir às tentações. A própria oração que Jesus nos deixou, a oração, o modelo de oração, diz lá, não nos deixes cair em tentação.
Essa é uma luta constante que nós devemos ter, né, de resistir à tentação, né? E Jesus resiste aqui usando a palavra. Quando o diabo impõe dúvidas sobre ele diz, não é uma questão de se eu sou filho de Deus. A minha relação de filiação com meu pai está bem resolvida, eu sou filho de Deus. E por isso eu estou te respondendo como as Escrituras dizem, que as Escrituras dizem. Como isso se aplica a mim e a você? Talvez você esteja ou já viveu esse momento de vulnerabilidade, onde o diabo colocou na sua cabeça que você é um crente fraco, que você não é filho de Deus, que você é fraco espiritualmente. Por que não aceitar aquela proposta indecente? É nesses momentos que nós somos desafiados a resistir. A Bíblia nos dá um caminho. Vigiai e orai e fugir das tentações. Vigiar significa estar alerta sempre, prestando atenção aos sinais de tentações, às propostas indecentes que vão sempre surgir. Aliás, elas surgirão sempre, porque o nosso coração é pecaminoso. O nosso coração, ele é um coração recheado de coisas ruins, né? O pecado ainda domina. Somos, por natureza, pecadores. Então, devemos estar atentos, vigiando e orando para não cair. Aquele que pensa que está em pé, veja para que não caia. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de confinamento, existem algumas coisas que se avolumam mais no meio da família. E é um tema muito... Esse tema das tentações sexuais é um tema que poderíamos abordar de várias perspectivas. Mas nós vamos abordar a perspectiva bíblica. E principalmente no campo das tentações sexuais, né? Das tentações aí, nós temos muito acesso nessa cultura pornográfica, nessa cultura da imagem, nessa cultura do ver. As coisas são muito mais acessíveis, né? Essa cultura hedonista, essa cultura que vive em busca do prazer, em busca de satisfazer o seu próprio ego, satisfazer o seu próprio corpo. Temos que ser pessoas, né, saradas, né, bonitas, bem arrumadas, corpo fitness. Toda uma cultura que vai nos distraindo daquilo que é essencial, nos colocando aí numa cultura de embelezamento, numa cultura de plásticas, né? A mulher cada vez mais sendo exigente à medida que vai passando os anos, né? Se bem que hoje em dia isso tudo é muito relativo do ponto de vista, muitas mulheres novas já entram nessa perspectiva, né? Já começam a se embelezar, a se maquiar, a se fazer plásticas, tanto do ponto de vista de uma estética exagerada, e vai fugindo aí daquilo que é o padrão de Deus. Não que você não possa fazer isso, não que você não possa se embelezar, não que você não possa fazer uma plástica, não que você não possa ter um cuidado com o seu próprio corpo. A Bíblia nos ensina que nós devemos ter cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde física, mental e espiritual. Mas nós vivemos essa cultura muito midiática, né? Essa cultura da internet, essa cultura da imagem, da televisão, da era do Netflix, dos filmes de várias formas, com acesso fácil, o celular na palma da mão dos nossos filhos, das nossas crianças, com acesso fácil a todo e qualquer tipo de conteúdo. Vivemos nessa era da exposição, expomos a nossa vida nas redes sociais tão facilmente. E isso tudo vai confundindo, muitas vezes, com a nossa identidade para a qual fomos criados, e vamos correndo riscos, perigos, e entrando, talvez, em algumas armadilhas que não possamos sair. O sexo está em todos os lugares em nossa sociedade.
E aí nós devemos conversar abertamente. O meu desafio, o objetivo nesse encontro aqui é que você reflita sobre isso. Em algum momento da sua vida você vai conversar abertamente, de forma adequada com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, sobre o tema sexualidade. Talvez uma oportunidade, quando estiver assistindo um filme ou algo na televisão que comprometa essa compreensão adequada da sexualidade, seja uma porta de entrada para você conversar sobre esse tipo de assunto. Porque nós não somos seres que somos espirituais e desconectados da sexualidade. Aliás, quem criou o sexo foi Deus. E tudo, como diz a palavra de Deus no livro do Gênesis, tudo que ele fez é bom. O sexo, a partir da compreensão divina, é bom, é maravilhoso. Agora, as deturpações, as perversões, as fantasias, a pornografia, a sensualidade exacerbada e fora do ambiente que foi criado por Deus, que é o casamento, tudo isso está longe dos caminhos do Senhor. Jonathan Edwards falou que não faria nada na sua vida que ele viesse se arrependendo dos seus últimos dias e nos seus últimos dias distantes da sua vida. Paulo vai dizer em Filipenses 1, 21 que para ele viver é Cristo. Então, sempre a nossa perspectiva em toda a nossa conversa é sobre como Cristo analisa e vê toda a nossa forma de comportamento. A palavra de Deus é mais do que um livro que nos ensina a mudar a nossa forma de comportamento, ela nos muda também a nossa forma de pensar, inclusive quanto às tentações sexuais, quanto à compreensão que nós temos de uma sexualidade, ou a respeito da sexualidade. O tema, por exemplo, da pornografia, da porneia, é um tema que acomete 60% dos homens e 40% das mulheres. E crianças e adolescentes da faixa etária de 8 a 16 anos já tiveram acesso aí a algum conteúdo sensualizado ou pornográfico, de alguma forma. A média de idade está aí entre 11 anos. Então, esse mundo que movimenta milhões e bilhões por segundos é gigantesco. E tudo isso que está aí posto para a gente de um acesso muito fácil, muitas vezes, nos faz corromper a nossa visão, o nosso coração, né? A cobiça que está aí nos nossos olhos, a idolatria, né, que está aí diante de nós ou em nós, nos faz nos afastar do princípio de Deus e da compreensão adequada do cuidado de Deus que Ele tem comigo e com você, com a vida da sua família e com a vida do seu povo. 1 Coríntios vai falar, capítulo 6, que nós devemos fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete, né, afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Né? Ele vai continuar. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? E que Deus habita nele. Então, ele vai dizer, portanto, ele conclui dizendo, portanto, use o seu corpo para a glória de Deus. Isso é uma lição profunda para as nossas vidas. Portanto, como lutar? Como vencer as tentações? De forma prática, de forma objetiva, como lutar contra as tentações sexuais. Colossenses vai falar sobre de uma mortificação, devemos mortificar os nossos próprios prazeres, as coisas pecaminosas que estão dentro de nós. Jesus falava para os fariseus que eles eram hipócritas porque eles se lavavam por fora, eles mostravam uma pureza por fora, mas por dentro havia um coração contaminado, pecaminoso, sexual, deturpado, perverso. Né? Então, Colossenses vai continuar dizendo da gente fugir, correr ao longe da imoralidade sexual, da impureza, das paixões sensuais, da ganância. Por quê? Porque tudo isso é idolatria. Por isso que o povo de Deus, hoje, atualmente, se assemelha muito ao povo de Israel. A gente tem visto isso nos estudos, nos pequenos grupos do livro de Juízes. A idolatria pairava.
Hoje nós temos uma cultura muito idólatra, muito gananciosa. Talvez você esteja ouvindo aqui pensando, mas eu não tenho um problema com isso. Isso é o problema de tentações sexuais, tem a ver com os mais jovens. Eles que são os maiores, eles são tentados mais do que os adultos. Lê do engano. Como a própria palavra de Deus nos ensina, nos fala que nós devemos vigiar e orar para não cair em tentação. Ali não está especificado que apenas os jovens ou adolescentes que estão mais vulneráveis, homens e mulheres, em qualquer fase da vida, estão sujeitos a se enveredar no caminho das tentações sexuais, aceitando elas, aceitando, por exemplo, a prática de comportamentos que não agradam a Deus e se perder. Marcos capítulo 7 vai dizer que é do nosso interior, é do interior do nosso coração, dos nossos pensamentos, que surgem nossas fantasias, as imoralidades sexuais, os homicídios, os roubos, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, né? Vem de dentro. E tudo isso nos torna impuro. E aí nós corremos um sério risco de perdermos a nossa integridade. Ontem nós falamos um pouco na live com o pastor Fábio sobre o cuidado integral que nós devemos ter com o outro. E um ponto que ficou muito claro é que nós precisamos compreender que esse cuidado integral começa com nós mesmos, cada um cuidando de si. E perder essa integridade parte do princípio de que nós, como seres pecadores, regenerados, né, fomos regenerados pelo nosso Pai, por Deus, precisamos estar atento com o nosso coração, com o nosso pensamento. Né? A palavra de Deus diz que quem olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério em seu próprio coração. Então nós temos que estar atento a essas questões. Como que está a nossa relação nesse campo da sexualidade, das tentações sexuais? Como que está isso? Podemos apenas conviver com ela, dizendo, não, é muito difícil, não consigo me libertar, não consigo mudar minha vida. Ou podemos, sim, olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, que sempre trata do comportamento, mas além do que isso, né, ela não só trata do comportamento, mas ela trata do coração. Então, eu pergunto para você, como que está o seu coração com relação a isso? Se está resolvido, se está tranquilo, Deus te abençoe, ajude outras pessoas a lidarem com esse assunto, orando, ajudando, caminhando, confessando pecados. A primeira carta de João vai falar que se nós confessarmos nossos pecados uns aos outros, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Tiago vai falar que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós seremos curados. Então, uma igreja forte, uma família forte, é a igreja que compreende as suas limitações, as suas fragilidades, reconhece que precisa de ajuda, compartilha isso, coloca diante de Deus e muda a sua forma de pensar, o seu jeito de agir. Nós vivemos, como eu falei, nesse mundo que é um mundo pervertido, um mundo que nos leva para caminhos tortuosos. Então nós devemos ter cuidado, e a palavra de Deus está aí para nos assegurar que ela é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, útil para corrigir o erro, para exortar sobre as nossas práticas equivocadas, para nos ensinar o caminho adequado que nós devemos seguir, para corrigir, né, as faltas e ensinar a maneira certa a qual nós devemos viver. A palavra de Deus é esse livro que nos ajuda. Eu gosto, quando eu leio a história de José, lá do Egito. José enfrenta toda aquela situação que a esposa de Potifar criou,
Ele era um jovem, ele era alguém que era um estrangeiro, ele poderia ter se envolvido com aquela mulher, ninguém da sua terra, ninguém da sua família ia ficar sabendo. Mas mesmo assim ele decidiu literalmente fugir, né? Assim, não faça, né? Fuja de tudo aquilo que corrompe o seu coração. Se te aparece uma proposta decente, se te aparece uma proposta, de repente você está trabalhando no seu computador na internet e aparece algo que não é salutar, saudável aos seus olhos, fuja de conversas maliciosas no WhatsApp, né? Fuja de conversas maliciosas das redes sociais, fuja. Faça o que os homens de Deus fizeram, fuja. E assim Deus continuará te abençoando. Então, esse é um desafio que eu e você tem de lidar todos os dias, constantemente, né? Não adianta só apenas conhecermos a palavra de Deus. Nós temos que praticar. Conhecimento sem arrependimento é apenas uma tocha para iluminar o caminho dos homens para o inferno. Tiago 4:3 vai dizer: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos equivocados, errados, para gastar em seus próprios prazeres. Então é tempo da gente reavaliar tudo aquilo que nós temos feito. Né? Muitas famílias têm sofrido nesses dias, não só no campo econômico, financeiro, não só com crise de ansiedade, não só com crise de preocupação de como será a vida, mas também os vícios têm se arrumado, os conflitos têm se acrescido, as pessoas têm comido mais, têm bebido mais, e essa semana o nível de bebidas alcoólicas de pessoas tem sido impressionantemente alterado, tem sido consumo exagerado, e não é diferente. Você que tem filhos, você que você se acompanha aos seus filhos, como que eles lidam com essas questões, se acompanha a dinâmica deles, né? Os acessos que ele tem às redes sociais, às mídias sociais. Há uma conversa clara sobre isso, há ensinamentos da Bíblia com relação a manter o coração puro. E se não conseguir manter por causa do pecado, do engano, há a providência do Deus restaurador, de poder restaurar por meio de um arrependimento e trazer um novo recomeço, uma nova caminhada sobre a perspectiva bíblica, sobre a perspectiva de Deus, que nós devemos continuar com o nosso coração íntegro, com os nossos olhos puros, com nossa mente santificada. Tudo isso são coisas que nós precisamos fazer. E, como diz o livro de Efésios, que a gente trabalhou, que a gente meditou nesse mês, a temática era justamente, finalmente, nós só vamos encontrar força para fortalecer a nossa família quando nós nos fortalecemos em Deus, quando nós vestimos a armadura de Deus, né? Lá, Efésios 10:11 vai dizer: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Só vamos nos fortalecer quando nós nos fortalecemos no Senhor. E ele continua, a partir do versículo 11, dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra todas as ciladas do inimigo, do diabo. Jesus resistiu ao diabo, às tentações, porque ele havia no seu coração, na sua vida, uma aliança com a palavra de Deus, com o que estava escrito. Toda vez que ele rebate as tentativas do diabo de derrubar, depois está escrito. Quando a tentação se chegar diante de você, quando você avistar a tentação, olhe para o que a palavra de Deus te diz.
Olhe para as Escrituras, busque ajuda, não caminhe sozinho. Você não está sozinho. Há um exercício intenso na vida do cristão, que é a busca por uma vida de purificação, de pureza. Quando a gente olha para o Salmo 51, da confissão do salmista Davi, ele fala que mesmo que ele viesse a tomar um banho, ele ainda se sentia impuro diante de Deus. Mas mesmo assim ele não deixa de confessar e de se arrepender do mal que ele fez, né? Então Efésios, no capítulo 5, vai dizer assim: vocês fazem parte do povo de Deus. Você é filho de Deus. Não deixe que o diabo coloque na sua cabeça, porque o diabo ele não tenta quem não é filho de Deus. Quem é filho do diabo, ele não vai tentar. Ele vai tentar quem é filho de Deus. Então ele vai tentar criar uma dúvida no meu coração e no seu coração quanto à nossa filiação em relação a Deus. Se você é lavado pelo sangue do Cordeiro, regenerado, creia, você é filho de Deus. Você vai ser tentado. Mas quando vier a tentação, resista. Resista com a palavra de Deus. Resista culcando na sua mente os ensinamentos de Deus. E assim você irá resistir esse dia. E o Efésios vai continuar dizendo: qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser conversa de assunto entre vocês, né? Não usem usem palavras indecentes, ou outras versões fala de palavras torpes, né? De coisas sujas. Então as nossas conversas, elas devem ser redimidas. Eu diria não só conversas verbais, mas aquilo que nós escrevemos, né? Aquilo que nós digitamos, né? A rede social é muito propícia para a gente viver no mundo escondido, no mundo oculto, né? Paralelo. Então não usem palavras indecentes, palavras tolas, sujas, porque isso não convém, isso não é de bom tom, isso não é salutar, isso não é cristão, não é agradável. Pelo contrário, digam palavras de gratidão, de adoração. Fiquem certos que jamais receberá uma parte no reino de Deus e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, cobiçosa ou indecente. Porque o princípio da cobiça é a idolatria. Então, quero deixar para você o desafio de você fazer uma autorreflexão. Como tem sido a sua vida nesse campo? Muitas vezes, dentro da igreja, nós nos abstemos de falar sobre isso, de conversar abertamente, biblicamente, sobre questões que pairam no nosso coração. Mas eu quero desafiar você a se libertar disso. Em Jesus nós podemos conversar sobre qualquer coisa. Deus sabe, conhece do meu coração antes mesmo e do que vem do meu pensamento antes mesmo de mim. Assim Ele faz com você também. Deus sabe quais são as áreas da sexualidade que eu preciso trabalhar, que eu preciso melhorar, que eu preciso confessar, que eu preciso dar nome ao pecado, que eu preciso reconhecer que eu tenho limitação e que eu preciso da ajuda do Espírito Santo de Deus para me libertar. Deus conhece a sua vida também. Nós podemos esconder, quem sabe, da nossa esposa, dos nossos filhos, até da igreja. Mas uma hora ou outra as coisas vão vir à tona. Mas Deus sabe de tudo. Não é segredo nenhum para Deus. Então, há um exercício saudável da gente olhar para as Escrituras, olhar para a palavra de Deus e dizer assim: nossa, quanto que a palavra de Deus é maravilhosa, porque ela expressa tão somente a raiz do pecado, a natureza do coração do homem. Quantas famílias vivem dramas, vivem conflitos, vivem assassinatos, homicídios,
adultério na Bíblia e foram restauradas, porque elas reconheceram que precisavam do Deus que restaura, elas precisavam se arrepender, e Deus deu um novo recomeço, uma nova possibilidade. Gálatas capítulo 5, do versículo 16, diz assim, eu vou ler aqui na versão a mensagem, diz assim: estas duas forças que estão dentro de nós estão lutando constantemente uma com a outra, a fim de ganharem domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estão livres, né, de pressões. Então, aqueles que pertencem a Cristo pregarão seus maus desejos aonde? Na cruz do Calvário. Então, todo mau desejo que venha ao seu coração, sua mente, lembre-se, ele deve ser depositado. Aliás, ele foi depositado na cruz do Calvário e crucificado ali, assim como Jesus foi crucificado. Mas ele continua: se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, a nossa liderança é o Espírito Santo, ele é o nosso líder em todos os aspectos da nossa vida, inclusive no aspecto da área da sexualidade. Portanto, se você tem sofrido nessa área, não sofra sozinho. Confesse para Deus, dê nome ao seu pecado, reconheça, identifique, confesse. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Creia nessa promessa, nessa palavra de Deus. Confesse, fale para Deus. E não é o fato de você falar uma vez, duas vezes, é sempre. Essa luta, a nossa luta é contra o poder do pecado que tenta nos destruir a nossa família, destruir a nossa vida, destruir a vida do povo de Deus. Né? Então, eu gosto de pensar na trajetória que Davi teve, no sentido de que ele é reconhecido como o amado de Deus, né? Um homem segundo o coração de Deus. Mas você já leu o Salmo 32, o Salmo 38, que narra a confissão de Davi, né? Mas o que a gente observa, por exemplo, no livro dos Reis, sobre como que Davi ficou conhecido? Como que nós queremos ser conhecidos? 1 Reis 15:5 fala assim: o Senhor fez isso porque Davi tinha feito o que lhe agradava, ou seja, né, ele se tornou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E nunca havia desobedecido nenhum dos seus mandamentos, a não ser no caso de Urias, o heteu. A não ser no caso de Urias, o heteu. Ou seja, que não venhamos a ser reconhecidos ao longo da nossa história, quando estivermos partido, quando a morte nos abater, que não venhamos, eu e você, a sermos reconhecidos por homens e mulheres que foram fiéis, foram assíduos à igreja, líderes de referência, pais bondosos, bons esposos, mas pecaram contra Deus, cometeram algum adultério, cometeram algum pecado ou um pecado que desagradou a Deus. Esse é o nosso desafio, de buscarmos durante toda a nossa trajetória cristã não apenas conhecer ou saber mentalmente sobre as doutrinas da fé, sobre os ensinamentos da palavra de Deus, mas aplicá-las ao coração. E todo esse conhecimento precisa descer para o nosso coração, descer para a nossa mente e nos mudar, nos purificar. Todos os dias somos convidados a passar por um processo de metanoia, de transformação, de mudança de pensamento, de mudança de postura. O pecado, ele não está fora de nós. Pecado não é onde eu vou, não é o que eu faço. Pecado está em mim. Eu sou pecador. A cobiça é que é a raiz de todos os pecados. É a idolatria que está dentro de mim e que eu vou viver até os meus últimos dias lutando constantemente contra esse pecado que tenta dominar
o meu pensamento, que tenta dominar e me escravizar o tempo todo e me fazer andar longe dos caminhos do Senhor. Portanto, as tentações, elas passam pelo campo de que nós devemos pensar que não é o fato de nós estamos em pé, que isso vai nos assegurar uma vida tranquila, que nunca vamos cair nisso. Não. Aquele que pensa está em pé, veja que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse humana, né? Mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados para além das nossas forças. Pelo contrário, com a tentação nos vem o livramento para que a gente possa suportar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, né, para a gente passar por esse momento, que Deus nos dê condições para a gente conversar sobre isso abertamente, orar diante de Deus, clamar ao Pai. Deserto que vivemos, nesse deserto a qual vivemos nesses dias, nós somos desafiados a cada vez mais a manter o nosso coração firme no Senhor. Firme no Senhor. Portanto, eu convido você a ter um momento de oração com a sua família, depois individual, de você aproveitar essa palavra, olhar para a tentação de Jesus, perceber o quanto essa porção da palavra de Deus nos ajuda a identificar que nós somos filhos de Deus. Não há nada que possa tirar isso de nós. Nós somos filhos de Deus. Aqueles que foram regenerados, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, nós somos filhos de Deus. Ainda que venhamos a cair em tentação, isso não nos impede, não corta o laço fraternal, a nossa ligação com Deus. Ele está com a gente. O que Ele requer de nós é um coração de fato arrependido, né? Um coração contrito, né? Um coração que reconhece as falhas, as limitações. Todos nós estamos sujeitos a pecar, a errar. Isso não nos assegura que nós devamos cair numa vida de perversão, de pecados. Não, é assim mesmo, né? Eu nasci assim, aquela síndrome, alguns vão lembrar a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, isso não muda. Essa área da minha vida, da sexualidade, da pornografia, dos maus pensamentos, né, das fantasias, dos desejos. Às vezes o seu casamento não está adequado, a sua relação com a sua esposa não está satisfatória, mas você maquia a imagem ali para as pessoas e vive uma vida paralela com outras pessoas, com cantadas. São várias as possibilidades, né? Seja na faculdade, seja no trabalho, são várias as tentações, né? Que nós devemos fazer sempre é fugir. E aqueles que trabalham também, aqueles que estão na liderança, não estão isentos de cair, de pecar, estão sujeitos. A diferença é um coração arrependido e contrito, um coração que reconhece que o seu pecado ele é danoso para a sua vida, para a vida da sua família e para a vida do povo de Deus. A diferença está quando nós reconhecemos e assumimos o ônus do nosso reconhecimento. Que Deus nos ajude, como igreja, a compreender cada vez mais a dimensão da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Que Deus te ajude, que Deus ajude a sua família, que Deus ajude na sua luta, nesse início de semana, no seu trabalho, aqueles que estão trabalhando, e não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. Esse é o desafio que nós temos, de caminhar juntos. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Quero ter mais um momento de oração. Agradecer a Deus por esse percurso, que fui bastante edificado sobre o tema de família. Tivemos a oportunidade de conversar temas importantes, relevantes, que não percamos, né, em nenhum momento
a nossa visão quanto à importância de a gente tratar sobre esse tema ao longo dos nossos dias, não só nesse mês de maio, né? Acho que foi muito rico as conversas e os momentos que estivemos aqui, seja no domingo ou seja no sábado, que isso possa fortalecer e ajudar você a caminhar aí com a sua família. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento tão precioso diante da tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que nos ajude, Pai, a manter o nosso coração e a nossa mente pura no Senhor. Purifica-nos, Pai. Santo, santo, santo é o teu nome. Em ti há santidade, em nós há pecaminosidade. Nossa natureza é pecaminosa. O Senhor conhece, sabe, do que o nosso coração é capaz de fazer, Pai. Mas no nome de Jesus nós queremos pedir ao Senhor que preserve cada irmão, cada irmã que está aqui nessa live, cada família, cada jovem, cada criança, cada adulto, cada casal, cada idoso, cada senhor, senhora, de todo mal, Pai. Não deixa que as tentações, que as paixões sensuais destrua a vida dos irmãos. Não deixa, Pai. Se porventura tem pessoas lutando contra isso, Pai, que o Senhor possa ajudá-la a se libertar disso, a fugir, a não cair em tentação, a buscar ajuda, tanto no Senhor como por outras pessoas, e que juntos nós possamos continuar sendo uma igreja forte, não uma igreja forte que está isenta de pecar e de tropeçar, não, mas porque nós conhecemos de fato a nossa pequenez, a nossa limitação e dependemos tão somente do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós podemos ainda nos reunir, mesmo que de forma virtual, e ler a Tua Palavra e compreender a Tua Palavra. Teu Santo Espírito continue sustentando a vida do Teu povo. Essa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Espero que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Deus continue te sustentando, te ajudando a cada dia, na caminhada, e que Deus continue nos abençoando nesses próximos dias, que Deus continue fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, e que Deus continue sendo Deus na nossa vida. Tá bom, queridos? Muito bom estar com vocês. Deus os abençoe ricamente.